Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. No lugar errado, na hora errada. O vendedor de calçados morreu vítima de um disparo de arma de fogo. Ele estava na rua quando um carro passou e um passageiro do veículo atirou. Um crime chocante tramado por uma família. Estão na cadeia marido, mulher e filho acusados de torturar e matar uma jovem de 20 anos. A história envolve traição e ciúme. A vítima teve um relacionamento com um dos assassinos, o presidente do Sindicato dos Servidores de Vila Velha. Bandidos se infiltram em condomínio e transformam 2 apartamentos em fortalezas do crime. No local havia armas poderosas e dinamite. Escola instala câmeras no banheiro para evitar a destruição. A medida causou polêmica. Os equipamentos foram retirados. Saúde para os amigos do TN e saúde é assunto para o doutor João. Ó, a Joyce que você viu agora há pouco aí com a gente abraçando e tudo mais, tá morrendo de vergonha de falar, mas ela tem muita dor de cabeça, a mamãe dela vai falar por ela e a gente vai tentar descobrir o que pode ser, tá? O doutor João responde. Para viver, eles precisam da sua solidariedade. Mais de 800 pessoas precisam de um transplante no Espírito Santo e o número de doadores caiu. Emprego, há vagas para assistente de RH e estágio nas áreas de marketing, orçamento e recursos humanos. E ainda, não jogue no lixo a beleza da sua pele e o bom funcionamento do seu organismo. Cascas de frutas e legumes concentram grande potencial de vitaminas e fibras, garantem saúde e disposição. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos. Rapidinho, não sai daí. Tiroteio e morte no bairro residencial Coqueiral, em Vila Velha. Um vendedor que tinha ido ao local negociar uma moto acabou baleado e não resistiu. O crime aconteceu nesta rua, a Ivan Nunes Neves, que fica em Residencial Coqueiral, Vila Velha. Foi às 10 horas da noite. A vítima foi atingida na garupa de uma moto. Um tiro que entrou nas costas e saiu no peito. Ele ainda correu um pedaço e sem forças caiu aqui. Socorrido, o rapaz não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. O amigo dele, que estava pilotando a moto, não foi ferido. André Nunes Vicente, de 21 anos de idade, veio até esta rua com um amigo olhar uma moto que ele estava interessado em comprar. André escolheu uma noite tensa, onde aqui no bairro vizinho de Boa Vista, uma adolescente de 15 anos de idade foi assassinada. Ela ainda não foi identificada. Uma noite que teve intenso tiroteio e que a Polícia Militar fez apreensões de armas e drogas. André foi vítima de uma guerra que não era dele. Este morador conta que ouviu os disparos que inicialmente foram para o alto. Os disparos foram feitos por homens que estavam dentro de um carro preto. Ontem houve um assassinato de uma menor aqui no bairro, um adolescente, e houve muita apreensão também de drogas e armas no bairro. E eu estou achando que provavelmente isso foi uma retaliação, tendo em vista aos fatos da polícia estar agindo aqui no bairro. O morador, que também é policial militar, acredita que André foi morto de graça, em retaliação às ações da polícia na região. Segundo o pessoal que estava aqui, atiraram numa pessoa que não tinha nada a ver com o fato em si. No local encontramos este projetil, marcas da violência que assustou os moradores. Teve bastante tiro, né, que eu ouvi, na verdade, né, e que levaram o indivíduo para o hospital. Ultimamente tá terrível. Difícil andar na rua? Tá difícil. Para quem trabalha à noite, que tem que chegar de casa, de carro para abrir a garagem, você fica até com medo, né? Porque a insegurança tá demais. Não, tá difícil não, tá impossível, inacreditável um crime desse, morrer de graça. Foi negociar uma moto, um atirador passou e atirou num vendedor sem conhecer. Vê se tem lógica uma situação dessa, gente. E é o que todos pedem, é segurança, né? Polícia na rua, só assim para combater esse tipo de ação. Pois é, insegurança, morte, quanta violência, né? Família presa acusada de torturar e matar uma jovem em Vila Velha. A vítima teve um relacionamento com um dos autores do crime, que é casado e presidente do Sindicato dos Servidores de Vila Velha. Ele contou com a ajuda da mulher e do enteado, tudo motivado por ciúmes.
Dia 10 de abril, são 3h08 da tarde. Um gol é flagrado pelas câmeras de uma empresa que fica perto do local onde Franciele Aprígio, de 20 anos, foi encontrada morta. Segundos depois, passa um Corolla preto. Veja de novo, os carros seguem devagar. Em questão de minutos, eles voltam, passam novamente na frente das câmeras, desta vez em alta velocidade. As investigações apontaram que os dois carros pertencem à mesma família. O caso chamou a atenção da polícia. Após ouvir relatos de parentes da vítima, os investigadores aqui da Divisão de Homicídios chegaram a 2 suspeitos num primeiro momento. Um casal, dono dos 2 veículos, sendo que o homem é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Vila Velha e ex-chefe de Franciele. Paulo Roberto da Silva, de 53 anos, e Franciele tiveram um breve relacionamento, é o que afirma a polícia. A família nega envolvimento entre os dois, mas confirma que ela recebia muitos presentes dele. Ele alugou a casa para ela, mobiliou a casa para ela e falou que queria ajudar ela. Ele falava que era separado. Eu já cheguei a perguntar a ele. Falei, mas você não disse que era separado? Você é casado? Ele falava assim, não, eu sou separado tem 4 meses. Mas como que uma pessoa separado fica andando com a mulher, com essa Luciana Silva dentro do carro, perseguindo a minha filha? Ao descobrir que Paulo era casado com Luciana Alves, de 43 anos, Franciele teria rompido a relação. Inconformado com a separação e movido por ciúmes, ele teria planejado o crime junto com a mulher e o enteado, Ariel Alves, de 22 anos. Os 3 fizeram de tudo para atrapalhar as investigações. Além deles trocarem de residência por 2 oportunidades, visto que eles perceberam que a gente tinha descoberto a residência deles, eles também tentaram anular as provas que continham dentro do veículo, lavando o veículo e depois tentando uma venda do veículo, adquirir um veículo novo. As evidências não param por aí. A polícia teve acesso ao celular de Ariel e encontrou este vídeo. No dia seguinte ao crime, o Tribuna Notícias exibiu uma reportagem. A vítima, que foi enforcada e esfaqueada, estava envolta por cordas. Ariel aparece apontando locais e explica como tudo teria acontecido. 20 anos, é loira. Paulo, Luciane e Ariel foram presos na noite desta segunda-feira. O crime aconteceu no mês passado. Franciele foi morta a facadas. No corpo havia sinais de tortura, cordas amarradas ao pescoço e uma fita adesiva cobria a boca. Diante de tanta crueldade, o sentimento da família se resume a uma palavra: justiça, é o que eu mais quero, justiça. Na porta da delegacia, os ânimos se exaltaram. Parentes de Franciele e uma filha de Paulo chegaram a discutir. Todos foram encaminhados para presídios. Um conjunto de prédios onde vivem muitas famílias, crianças e onde 2 apartamentos eram usados como fortalezas do crime. No local, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, a PM apreendeu armas poderosas e até dinamite. A apreensão feita pelo Grupo de Apoio Operacional da PM em Boa Vista 2, Vila Velha, no fim da tarde de ontem, mostram quantos traficantes da região estão preparados para qualquer tipo de situação. Armas de grosso calibre, fabricação estrangeira e até dinamite fazem parte do arsenal montado por eles para cometer crimes, agir contra os bandidos e contra a polícia. As armas de grosso calibre, elas são sempre para... Primeiro, demonstração de força, né? Psicológico, né? Eu tenho uma pistola calibre 45 automática, que é a utilização somente das Forças Armadas, importada dos Estados Unidos. É uma arma que já intimida de cara os inimigos, né? E até mesmo a gente da Polícia Militar, nós não estamos, nem esse tipo de armamento nós temos, né? Então, primeiramente, é poderio, né? Psicológico, poderio de fogo, para execução de rivais, para a contenção ali dos inimigos que vierem atacar ali em determinada boca de fumo, né? E a dinamite pode ser utilizado para destruir caixas eletrônicos, pode ser utilizado para explodir pequenas cadeias no interior do estado, de repente uma cela de algum indivíduo que estiver detido, pode ser utilizado para explodir até mesmo a viatura, estiver parado, a gente não vai ver, o cara vai jogar dinamite e vai explodir. Além da espingarda calibre 12, pistola automática e revólver calibre 38, a polícia encontrou muita munição, radiocomunicadores, tocas ninja e crack.
O preventivo do GAO na região, que resultou nesta apreensão, começou ainda na noite desta segunda-feira, depois de um tiroteio envolvendo gangues de Boa Vista 1 e Boa Vista 2, disputa por pontos de tráfico de drogas. Depois da morte desta mulher, identificada apenas por moradores da região que a apelidaram de Retrato Velho, as buscas pelo assassino e pelos suspeitos do tiroteio de segunda foram intensificadas na tarde de ontem. Como há uma disputa violenta entre as gangues rivais, ela estava ali na rua e ela tinha envolvimento, os criminosos foram lá e executaram. E depois dessa execução dessa mulher, nós passamos a realizar preventivos ali no intuito de capturar os acusados desse homicídio. Então começaram a surgir várias denúncias de elementos armados nas regiões ali do bairro Boa Vista 2, na região dos prédios, que nós conhecemos assim. E durante essa nossa incursão nos prédios, houve correria de criminosos, e a gente conseguiu ali segurar algumas pessoas, elementos, mas não encontramos nada com eles, Não tinham arma, não tinham nada. As denúncias apontavam 2 residências utilizadas pelos bandidos para guardar armas e drogas. Estas imagens feitas pelos próprios policiais mostram o estado de um dos apartamentos em que a maior parte do material foi apreendido. A grande preocupação da polícia é com a mudança de estratégia dos bandidos, que deixaram os esconderijos e estão cada vez mais próximos da população de bem. Isso aqui está abandonado. A casa está Isso aqui é uma imundícia, isso aqui não é uma casa, não é uma residência, só abrigo, esconderijo de criminosos. É um prédio residencial, com muitas famílias morando dentro, muitas crianças, Esse talvez seja a nossa grande surpresa e preocupação. Tinha muita família no prédio, muita criança e um armamento de grosso calibre dentro desse prédio, Até mesmo uma dinamite, a gente fica preocupado, Então a gente sempre está pedindo à população que denuncie para a Polícia Militar, denuncie para o 181, denuncie para a Polícia Civil, porque se a gente deixar esses criminosos perto da gente, nós que estamos correndo risco. É um armamento muito pesado, um material de explosivo muito perigoso para estar dentro do prédio cheio de família. É isso aí, pessoal. Denuncie pelo 181. Você já sabe que não precisa se identificar. Emprego na construção civil. São 20 vagas para analista técnico de planejamento, assistente de RH e estagiários nas áreas fiscal, de marketing, orçamento e recursos humanos. Mande o seu currículo para novostalentos@lorange.com.br. Irmão do ex-prefeito de Pedro Canário, assassinado a tiros em tentativa de assalto. Adelino Canal, conhecido como Marciano, era secretário de obras do município e foi morto ontem, por volta das 8 da noite, no bairro Canarinho. Ele estava em bar com a mulher e o filho. De acordo com a polícia, Marciano foi assassinado a tiros depois de reagir a um assalto. Ele entrou em luta corporal com um dos 3 bandidos. Um menor de 16 anos foi o autor dos disparos. O secretário foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Marciano era irmão do ex-prefeito de Pedro Canário, Ataídes Canal, que lamentou a morte em sua página no Facebook. Marciano, de 54 anos, já foi vereador e presidente da Câmara Municipal. O corpo dele será enterrado no fim da tarde no cemitério de Pedro Canário. Os 3 criminosos já foram presos. Dor de cabeça quase todo dia, será sinusite, enxaqueca ou problema de visão, Ingrid? Assunto que o Dr. João discute na rua com uma amiga do TN meio envergonhada, né, Joyce? Ele tá filmando? Ai, não é tão legal! Joyce! Vem, Joyce! Que vergonha! O que você sente? Fala pra mim. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um assunto interessante. Desde neném? Não sei, Então vamos com a mamãe e a família toda. Joyce tá morrendo de vergonha, mas ela tem muita dor de cabeça, né, mãe? Como que é? Ela sofre muito com essa dor de cabeça? Sempre reclamo. Até de hoje ela estava reclamando que estava meio tonta e com dor de cabeça. E aí você já levou no médico quando ela era criança? Levei ao médico, o médico disse que era comer sinusite. Sinusite? Mas desde os 3 anos até agora? Desde os 3 anos até agora. Superar isso. Ela tem quantos anos? 16. E agora? Tem levado ao médico? Não. Tem muito tempo que não vai ao médico. Muito tempo. Doutor João, sinusite desde criança é comum?
Pode não ser sinusite também, tá? Pode ser. Existe história na família de dor de cabeça, da senhora, do pai, da avó, alguém? Existe história? Sim, eu tenho muito por problema da pressão alta e eu tenho muita dor de cabeça. Pai, avós, alguém, eu só tirando a pressão, tem mais alguém com dor de cabeça lá? O pai às vezes reclama. Dor de cabeça. Porque também pode ser uma enxaqueca também. Agora tem que analisar a sinusite. Se essa menina está fazendo uma sinusite atrás da outra, provavelmente ela está fazendo sinusite crônica, então isso é cirúrgico. Tem que operar aquilo ali, senão ela vai ter dor de cabeça a vida inteira. Tem que fazer exame de vista também, porque de repente ela está forçando para enxergar e está dando dor de cabeça, então ela tem que usar óculos. Tem muita criança que volta do colégio com dor de cabeça, chega em casa, na hora que os pais fazem o exame de vista, ela está com problema de vista, aí coloca óculos, a dor de cabeça desaparece. Então ela tem que analisar a enxaqueca, tem que analisar a possibilidade de uma sinusite crônica, fora disso, normal. Fez exame de vista, não? Ainda não. Fazer também. Tá bom? É bom ela fazer também. Tá bom? Dá um beijo naquela envergonhada lá. Tá? Gravamos, pode vir. Agora é só tirar a foto. Agora vem tirar a foto, né, Dona Joyce? Semana que vem, Dr. João está de volta. Escola instala câmeras em banheiros e causa polêmica na região serrana do estado. As câmeras foram instaladas para evitar a depredação dos banheiros. A iniciativa divide opinião de pais e professores. Muitos reclamam principalmente do constrangimento dos alunos. A escola São Luís, em Santa Maria de Jetibá, colocou os equipamentos no início do mês. O colégio está em reforma, o que também provoca reações negativas. O Sindicato dos Professores denuncia que as aulas acontecem em meio a sujeira e barulho em salas improvisadas. A direção da unidade afirma que as câmeras estão direcionadas somente à entrada dos lavabos. As imagens ficam arquivadas um mês e depois são apagadas. Mas, diante da polêmica, os equipamentos foram retirados e colocados em outros pontos da escola. Um dado preocupante para quem está na angustiante fila de transplante de órgãos. O número de doadores caiu 10% nos primeiros meses desse ano. Aqui no estado, mais de 800 pessoas precisam de um transplante. E uma pesquisa mostrou que metade das famílias não autoriza a doação. Por isso, é importante conversar sobre o assunto. Angel conviveu durante 5 anos com uma hepatite C. O problema se agravou. Ele teve que entrar na fila para um transplante de fígado. Leva um choque, mas é a única opção que você tem para continuar vivendo. A espera durou 8 meses. Poderia ter sido maior, mas o problema se agravava a cada dia. E ele foi para o começo da fila, o que não diminuiu a preocupação. O que mais dói é você tem que passar tranquilidade para a tua família. Então eu procurei muito isso, estar bem tranquilo sempre e passar isso para minhas filhas, para elas não sentir medo, não sentir que eu estava doente, que corria um risco de vida. Dados divulgados recentemente mostram que em 2013 o número de transplantes no Brasil caiu 10%, queda que se manteve no primeiro trimestre de 2014. No Espírito Santo, a realidade não é diferente. 2 pontos podem justificar a redução. A gente tem 2 fatores muito importantes, que é a questão da negativa familiar, onde as pessoas têm que manifestar para os seus familiares a sua vontade de ser um doador, e a notificação dos pacientes em morte encefálica pelos profissionais de saúde. Outro fator determinante para a redução ou o aumento de transplantes no Brasil é a família. Para se ter uma ideia, um estudo feito recentemente em São Paulo, com 1.347 famílias, mostrou um resultado surpreendente. Quase metade delas não autoriza o transplante de órgãos dos seus entes queridos. É um assunto difícil de se tratar em família, mas se você deixa bem claro a sua vontade de ser um doador, a família, na maioria das vezes, segue a vontade de seu ente querido. É muito difícil eles seguirem ao contrário. Então, manifeste a sua ênfase, a sua vontade de ser um doador, que na maioria das vezes a família segue a vontade. No estado, 813 capixabas esperam na fila para transplantes de coração, fígado, rim e córnea. Há 4 meses, Angel fazia parte dessa estatística. Por isso, sabe o peso e a importância que tem a solidariedade. Nova vida é voltar a nascer, voltar a ter a oportunidade de fazer todas as coisas que você fazia antes de estar doente.
O TN mostrou agora há pouco o caso da jovem torturada e morta por causa de ciúme e traição. E uma estatística chama a atenção no Espírito Santo. Crescem os crimes motivados por vingança. Muitos chocam pela violência e frieza dos assassinos. Traição, abandono, ressentimento, mágoa. O desejo de vingar está presente em cada ser humano e é despertado por vários fatores. Poucos têm a frieza de transformar este sentimento em um ato criminoso. Seja no amor ou nos negócios, vingar se tornou uma forte motivação para matar. Hoje, mais de 20% das mortes no Espírito Santo estão diretamente ligadas à vingança. Casos como o de Vitim, mostrado na semana passada pela TV Tribuna, um garoto de 18 anos assassinado ao tentar vingar a morte do irmão, desencadearam uma discussão importante. O que leva uma pessoa a matar? Para este procurador, homicídios ligados a causas emocionais vêm engordando as estatísticas. Quem se sente ofendido muitas vezes não reage num primeiro momento. Aguarda o momento que ele acha mais adequado para praticar o crime. Mas é possível identificar, na maioria desses casos, algum tipo de vingança. Ora porque foi traído numa relação afetiva, ora porque foi traído numa relação comercial, ora porque tentou enganar outrem e essa pessoa efetivamente vai ser morta por estes motivos. Na vingança, as consequências são deixadas de lado. O que se busca é a falsa sensação de prazer ao ver outra pessoa sofrer. E para conseguir se satisfazer, o vingador não encontra dificuldades. A combinação de arma de fogo e disposição é mortal. Em 2013, diminuiu o crime com tráfico de entorpecente, tendo como motivação, e aumentou o crime de vingança, o que está acontecendo também em janeiro, fevereiro e março. Antigamente, a pessoa era presa com arma de fogo e levava uns 3 meses. A legislação modificou, a gente é obrigado a dar fiança, a arbitrar uma fiança, ele acaba saindo. Então ele vai para a rua, compra outra arma de fogo, aí que ele vai correr atrás de quem denunciou, que ele acha que denunciou. Fácil acesso às armas, fragilidade na lei, impunidade, descontrole emocional, são vários fatores que influenciam na hora de apertar o gatilho. O que o senhor acha que efetivamente deve ser feito para que esses quadros mudem significativamente também? Eu acredito na força do povo, né? O povo é que tem essa consciência. Primeiro tem que ter consciência do que está acontecendo, né? Essa tristeza que a gente vem passando de prender e acaba sendo solto, né? A culpa não é nossa, a culpa é de quem está elaborando a lei. Então nós temos que cobrar isso. E as eleições estão aí, né? Vamos cobrar nas eleições. É uma matéria super importante para todos nós refletirmos mesmo, né? Cobrar sempre dos políticos essas leis que a gente vive falando aqui. E queria dar os parabéns também para a repórter Luciana, que conduziu o texto primorosamente. Muito boa a reportagem. Mais um dia de confusão e sofrimento durante desocupação de casas em um terreno invadido em Vila Velha. Moradores jogaram pedras e fogos de artifício nos policiais e eles revidaram com balas de borracha. Eu vendi meus móveis para fazer meu barraco, gente. Eu vendi tudo que eu tinha para fazer meu barraco. Essa cena se repetiu durante toda a manhã. Uma a uma, as casas que restaram foram derrubadas. Hoje foi o segundo dia de desocupação dessa área em Normília, Vila Velha. Aproximadamente 300 moradores tiveram que abandonar as residências depois que uma liminar na justiça determinou a reintegração de posse do terreno. O que eu posso dizer é o seguinte, está sendo muito triste. Tem mulher grávida que passou mal, teve que sair às pressas com a ambulância, correndo com a ambulância. O Batalhão de Missões Especiais montou essa barreira para impedir que aquele grupo lá ao fundo atrapalhe o trabalho de desapropriação. Revoltados, alguns moradores jogam a todo instante pedras e fogos de artifício nos policiais, que revidam com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Teve morador que ateou fogo na casa. Não queria ver o imóvel sendo destruído. A todo instante, caminhões com móveis e pertences de famílias deixavam o local.
Olha, a área de aproximadamente 170 mil metros quadrados foi invadida em fevereiro desse ano. Prédio da Justiça do Trabalho é evacuado em Vitória. Funcionários sentiram um tremor. O local passa por uma reforma. O trânsito aqui na Avenida General Osório, em frente ao prédio da Justiça do Trabalho, no centro de Vitória, já foi parcialmente interditado. O Corpo de Bombeiros chegou para fazer uma vistoria no prédio. Era por volta de 10h30 da manhã, quando funcionários e advogados sentiram um tremor. Rapidamente, várias pessoas deixaram o local, vieram aqui para o meio da rua, olha como vocês podem ver. E a Rosângela aguardava por uma audiência quando o tremor aconteceu. Como é que foi, Rosângela? Eu estava aguardando a audiência, algumas varas já tinham adiado a audiência, esse juiz disse que não ia adiar. De repente, com esse tremor que aconteceu hoje, ele adiou, sim, de imediato a audiência e fomos descendo pela escada. E foi a primeira vez que vocês sentiram esse tremor aí? Eu fui a primeira vez que senti, mas há relato de alguns colegas, inclusive de alguns juízes, de que é recorrente. Já vem acontecendo já umas 4 semanas. Isso porque o prédio passa por uma reforma, né? Também passa por uma reforma. Não sei se é esse o problema, mas que vem acontecendo e já tem relatos, tem. Isso não foi a primeira vez. Teve um dia que eu estava fazendo uma audiência, eles estavam... não param a obra, um barulho intenso, acabou caindo um pedaço de reboco dentro da sala de audiência, assim. Então, isso foi uma coisa. Essa questão do abalo eu ainda não tinha sentido, mas hoje eu estava vindo para a minha audiência, os juízes determinaram que as pessoas fossem, a gente como advogada, a gente fica sem saber o que fazer, fica uma situação muito difícil. Agora, realmente, tem um andar aqui, que é o 7º andar, que não tem lugar nem direito para todas as pessoas que ficam aguardando a audiência sentar. Porque está fazendo obra, tiraram parede, que é o 7º andar. Por causa do tumulto, as audiências de hoje foram canceladas. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. E você, já leu o jornal A Tribuna? Mulher traída se une ao filho e ao marido para matar recepcionista. Todos os detalhes desse crime cruel. Feirões do emprego vão abrir 9.000 vagas a partir de amanhã. UFES abre inscrição para 2.056 vagas em cursos à distância. Gerente de restaurante limpa bueiro para não ser multado. E você vai ler também nesta edição de quarta-feira de A Tribuna. No AT2, maratona de shows até domingo. Cupom para concorrer a 30 TVs. E também, Casa Grande anuncia apoio a Eduardo Campos. Antes de consumir frutas e legumes, você joga a casca no lixo, Ingrid? Pra te falar a verdade, alguns sim, viu? Pois é, se assim como eu, você respondeu sim, mude esse hábito urgente. O que protege os alimentos também protege a nossa saúde e até a beleza da pele. Ao preparar os alimentos que precisam ser descascados ou ralados, o que você faz com a casca? Geralmente joga a casca fora. Jogo fora. Erro que a maioria das pessoas cometem. Na casca dos alimentos estão presentes fibras que auxiliam no funcionamento do intestino. Chuchu, abobrinha, abóbora, nós podemos cozinhar com a casca mesmo, tá? Então, ao invés de nós retirarmos a casca, nós já vamos ter um valor nutritivo diminuído, né? E também vamos ter uma quantidade menor de alimentos. O alimento vai render menos. A maçã, por exemplo, tem pectina, que previne o câncer no intestino. O abacaxi, usado em chás e doces, tem vitaminas A e C, que são importantes para a visão, pele e prevenção de doenças. Essas partes que normalmente nós descartamos, elas contêm vários nutrientes, né? Então nós encontramos vitaminas, minerais e principalmente fibras, né? As fibras, elas são muito importantes para ajudar no funcionamento do intestino e elas conseguem até prevenir câncer. Também elas conseguem estar diminuindo a absorção da glicose e do colesterol da nossa dieta. Bom, agora que nós ficamos sabendo um pouco mais sobre a importância das cascas e dos talos dos alimentos, nós vamos aprender uma receita fácil e simples que aproveita cada parte do alimento. Como é o nome dessa receita, Ângela? Se chama farofa rica. Anote aí. Um chuchu picado e cozido com casca, somente a casca de 3 bananas, linguicinha assada, 2 xícaras de chá de talos de salsa e couve, rama de cenoura, cebolinha,
alho, sal e farinha de mandioca. Misture tudo em uma panela com um pouquinho de óleo e em fogo baixo. Pronto, é só comer. Muito bom, muito bom. Não tá bom, meninas? Uma delícia. Maravilhoso. Essas mulheres entraram no curso de reaproveitamento de alimentos para aprender receitas como essa. O resultado tem sido uma mudança completa nos hábitos alimentares. O meu neto reclama, mas eu incentivo ele a comer assim mesmo. A senhora sabe que é importante? É importante, é bom para a saúde. Pepino, por exemplo, né? Eu não tiro a casca. Ah, e para você que quer perder peso, alimento aproveitado por completo auxilia na dieta. Porque as fibras, elas ajudam a saciar, né? Então elas dão a sensação de saciedade e você consegue sentir menos fome, né, quando você tem uma alimentação mais rica em fibra. Só é importante a gente lembrar que a gente tem que consumir a água também. Gente, eu confesso que essa farofa deu água na boca, viu? Outros alimentos que podem ser comidos com casca: beterraba, batata doce, batata baroa, jiló, berinjela, rabanete e a maioria das frutas. E a seguir, o TN volta com o movimento nos cartórios eleitorais. Hoje é o último dia para regularizar pendências. Não perca, agora 12:30. Hoje é o último dia para regularizar pendências nos cartórios eleitorais. E como de costume, muita gente deixou para a última hora. Quem deixou para a última hora não teve alternativa. O jeito foi exercitar a paciência e esperar. Isadora usou o celular para se distrair. Afinal de contas, 100 pessoas estavam na frente dela. Última hora, agora tem que esperar. E veio aqui fazer o quê? Transferir. O cartório eleitoral lotado assim tem uma explicação. Nesta quarta-feira é o último dia para regularizar algumas pendências com a Justiça Eleitoral. Jane, quais são essas pendências? Aquele eleitor que deseja fazer o título pela primeira vez, o eleitor que queira transferir o seu local de votação, aquele eleitor que tenha 3 eleições ou mais sem votar e sem justificar, deve procurar o cartório até hoje às 18 horas. Tem uma multinha também, né? Tem multa. Com certeza, cada eleição que o eleitor deixa de votar ou justificar, ele tem que pagar uma multa. O atendimento vai até às 6 da tarde. Boa tarde para você. Boa tarde, eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. Fica agora com Ronda Geral, com Débora Moraes.